Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática para o nono ano. Eu sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós vamos estar aí vendo mais um tipo de fatoração, que é a fatoração da diferença de dois quadrados. Essa fatoração, ela é basicamente o oposto de um assunto que a gente viu nas aulas anteriores, que foi produtos notáveis, certo? Então, quando a gente fala aí de fatoração da diferença de dois quadrados, a gente está lembrando aí os nossos produtos notáveis, que a gente estudou em uma aula anterior. Porque vocês lembram que quando eu tenho uma multiplicação da soma de dois fatores pela diferença de dois fatores, eu obtenho a ao quadrado menos b ao quadrado? Então, esse produto aqui é a forma fatorada disto aqui, certo? Então, se a gente observar aqui o nosso exemplo, vejam só, x ao quadrado menos 49, não é isso? Isso é o mesmo que x ao quadrado menos 7 ao quadrado. E aí, isso aqui a gente lembra que é um dos produtos notáveis, né? E qual é a forma de produto disso aqui, que é o quadrado da diferença de dois termos? É x mais y vezes x menos 7, certo? Então, esse tipo de fatoração, ela é bem o oposto do que a gente viu em produtos notáveis, certo? Quando a gente olha aqui também para o outro tipo de produtos notáveis que a gente viu, que é o trinômio do quadrado perfeito, né? Quando a gente tem a soma de dois termos ao quadrado, ou o quadrado da diferença de dois termos, né? Então, isso também, né, é a forma fatorada da expressão que a gente desenvolve a seguir, que é o quadrado do primeiro, menos ou mais, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, veja, assim como algumas operações são inversas, a gente pode até trazer essa assimilação de que produtos notáveis e fatoração são, de certa forma, inversos também, ok? E aí, vamos entender um pouquinho para ver como é que a gente aplica fatoração na resolução da equação de segundo grau. Então, a gente vem estudando até então equações também do segundo grau incompletas. Hoje a gente vai começar a estudar equações do segundo grau completa e duas formas de resolver, uma por fatoração e a outra que veremos na aula seguinte. Então, como é que a gente pode aí resolver uma equação por fatoração? Então, vamos lá inicialmente. Pensar aqui, ó, que nós temos aqui esta equação, certo? Ok? E aí, o que é que a gente vai perceber? Que o primeiro membro dessa equação é um trinômio do quadrado perfeito. Por quê? A gente consegue perceber que x ao quadrado é x vezes x, né? Mas que esse número 49 é 7 ao quadrado, certo? E que 14x é duas vezes o primeiro termo x vezes o segundo termo, que é 7, visto que 2 vezes 7 dá 14x. Então, esse primeiro membro é um trinômio do quadrado perfeito. Então, se ele é um trinômio do quadrado perfeito, a gente pode escrever ele como x menos 7 vezes x menos 7. Ou como x menos 7 ao quadrado igual a 9. E aí, a gente pode resolver. Porque eu vou ter que x menos 7 pode ser igual, passando essa potência 2 como raiz, a resposta positiva da raiz de 9, ou x menos 7 pode ser igual a raiz negativa de 9. Então, resolvendo aqui ambos os casos, nós vamos ter que x vai ser igual. X menos 7, né? Vai ser igual a raiz positiva de 9, que é 3. Para retirar o 7 daqui, né? Vou adicionar 7 em ambos os lados. Então, menos 7 mais 7
E aqui também, né? 3 mais 7. Então, eu vou ter que x, porque 7 menos 7 some. 3 mais 7, 10. Então, essa é uma possível resposta para x. E nós temos aqui a segunda, onde nós vamos ter que x menos 7 é igual a menos a raiz de 9, que é 3, tá? Então, a gente considera as duas raízes, a positiva e a negativa. Então, novamente, tirando esse 7 daqui, né? Vou adicionar 7 para ele sumir. Popularmente, a gente fala que vai passar o 7 para o outro lado. Então, se ele está negativo, ele vai para lá positivo, né? Então, vocês também podem usar essa ideia para resolver essa equaçãozinha. Então, eu vou ficar aqui com x, porque 7 menos 7 é 0. E menos 3 mais 7 fica mais 4. Então, eu tenho essas duas respostas para x. Eu posso dizer que esses dois valores são soluções da minha equação. E aí, a gente vai lembrar que uma equação do segundo grau, ela sempre tem duas soluções. Então, quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau por fatoração, a gente vai perceber que o primeiro termo, ele é um trinômio do quadrado perfeito, certo? Monta esse trinômio do quadrado perfeito na forma fatorada, que é ele, ou a soma de dois termos ao quadrado, ou a diferença de dois termos ao quadrado. E aí a gente consegue resolver através das propriedades da equação, né? E a gente encontra os valores aí de x, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Continuamos nossos estudos na próxima aula.